Olá! O Conexões de hoje debate a cultura que é feita na cidade de Goiânia e também no estado de Goiás. Além disso, você também acompanha... O programa Mais Trabalho, Mais Saúde recebeu o apoio e o incentivo financeiro do Ministério da Saúde. É que parlamentares, então, não são julgados da mesma maneira que os cidadãos comuns. O povo africano dentro e fora do continente comemora em 25 de maio o Dia de África. A cultura do estado de Goiás reúne tradições centenárias. Na última semana, a Prefeitura de Goiânia lançou um projeto para melhorar a saúde pública na capital. Acompanhe agora quais são as medidas que devem ser tomadas. O programa Mais Trabalho, Mais Saúde prevê uma série de ações para ampliar, agilizar e humanizar o atendimento de saúde pública em Goiânia. Dentre as ações estão a entrega de 8 hospitais, 11 unidades de pronto atendimento e 2 centros de atenção psicossocial. A ampliação do número de consultas marcadas pelo teleconsulta para 80 mil por mês, o incentivo financeiro e capacitação dos profissionais da saúde e também a contratação de consultas especializadas na rede particular. Olha, basicamente a gente quer melhorar a resolutividade, a qualidade e o acolhimento nessas unidades. Todas as pessoas vão ser atendidas, vai ter o seu risco de urgência classificado e dali vai ser demandada a sua necessidade. As pessoas que têm pequenas urgências, elas vão passar a poder ser atendidas mais perifericamente, ou seja, nas unidades de atenção básica. Em relação às UPAs, que é como essa que a gente está inaugurando, que são unidades de pronto atendimento, a gente vai ter uma classificação de risco mais ágil, um atendimento em tempo menor, mas aqueles pacientes que forem ambulatoriais, eles vão ser referenciados para ou teleconsulta ou a nossa rede de atenção básica. O lançamento do programa ocorreu durante a entrega da primeira obra planejada, a UPA Itaipu, que fica na região sudoeste de Goiânia e segue os moldes federais. O programa Mais Trabalho, Mais Saúde recebeu o apoio e o incentivo financeiro do Ministério da Saúde. Os recursos eles são oriundos da União, através do Fundo Nacional de Saúde, eles são oriundos do Ministério da Saúde, através do seu orçamento próprio, e parte são recursos do orçamento municipal. Você sabe o que é o foro privilegiado? Se não sabe, acompanhe agora mais um Conexão Cidadã, em que o professor Francisco da Mata Tavares explica mais esse tema. O direito brasileiro prevê que os nossos parlamentares, em especial os parlamentares federais, não possam ser julgados segundo o mesmo rito que julga qualquer cidadão comum. Eles têm a chamada prerrogativa de foro. São, portanto, julgados por cortes superiores e por mais de um juiz sempre, diretamente, então, pelos chamados órgãos colegiados. Por que é que isso acontece? O argumento, ao menos em tese, é em favor da democracia. Dá conta de que um deputado poderia pressionar um juiz comum, mas vai ter muito mais dificuldade para pressionar um ministro do Supremo Tribunal Federal ou um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Há, entretanto, quem diga que isso nada mais é do que um privilégio que tende a contribuir para uma cultura de impunidade em nosso país. Esse é o debate. O certo é que parlamentares, então, não são julgados da mesma maneira que os cidadãos comuns. Eles têm um foro específico para julgar as suas condutas ou para dar conta dos seus chamados atos contrários à probidade administrativa, atos ilícitos por eles praticados. Além disso, há que se controlar os parlamentares por meio, por exemplo, do próprio parlamento. A Constituição prevê a figura das comissões parlamentares de inquérito, ou no caso lá da União, quando tanto o Senado quanto a Câmara participam de uma mesma comissão, uma comissão parlamentar mista, porque tem tanto Câmara como Senado, de inquérito. Ali, havendo a suspeita de um fato determinado, parlamentares, mas além de parlamentares, juízes, empresários, outros políticos, podem ser investigados. Essa comissão levanta os dados, investiga e encaminha para o Ministério Público, que por sua vez pode ajuizar um processo junto ao Poder Judiciário para alcançar a punição.
O Conexões traz ainda hoje um debate sobre a cultura que é feita na capital Goiânia e também no estado de Goiás. Mas antes você confere uma matéria especial sobre a Semana da África, que foi comemorada aqui na UFG. O Conexões já está de volta. E para começar este bloco, você confere mais um Conexão Universitária, que traz uma matéria de uma aluna de comunicação da UFG. Ela fala sobre a Semana da África, momento em que os estudantes vindos de países africanos para estudar aqui em Goiás celebram a sua cultura e tradição. O povo africano, dentro e fora do continente, comemora em 25 de maio o Dia de África. Nesta data, o povo festeja a luta pela independência e a emancipação dos diversos estados africanos. Para lembrar a data, os estudantes africanos residentes em Goiânia, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, criaram a chamada Semana de África. O evento é realizado desde 2009 e ocorre na penúltima semana do mês de maio. Este ano, a semana tem como tema principal África, Brasil, perspectivas no mundo contemporâneo. Cada ano que passa, nós estamos tentando aprofundar cada vez mais esse conhecimento. Mostrando uma África de uma outra forma, em outra visão, né? Porque realmente ainda é um continente desconhecido para nós brasileiros, né? E está passando de uma forma clara, sem estereótipos, né? A presença dos brasileiros que triplicou, né? Se for comparar com o ano passado, o povo brasileiro está participando mais do desempenho da universidade. As relações entre o Brasil e o continente africano são históricas. O Brasil foi um dos primeiros a reconhecer a independência de alguns países, a exemplo de Angola. De lá para cá, as relações foram se fortificando. A presença africana na Universidade Brasileira prova este fato. Cheguei em 94, era realmente uma curiosidade, uma surpresa por muita gente ver um negro formado fora do Brasil e chegar e constituir o corpo docente. Mas o desafio era trabalhar, mostrar que a gente é capaz. É importante realizar essa semana para repensar a relação do Brasil com a África e para nós, né, tanto africanos, brasileiros, pensarmos esse nosso envolvimento, essa nossa aproximação com o nosso cabedal que é acadêmico. Além das palestras, rodas de conversa e mesas redondas, o evento proporciona jogos desportivos e uma oficina de tranças africanas. A semana encerra com uma festa típica, ou seja, a comida, a dança, a música e os trajes utilizados no desfile são todos africanos. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. Confira agora dicas especiais de eventos acadêmicos e culturais produzidas especialmente para você. Nesta segunda-feira, ocorre das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde o Seminário Aposentadoria do Serviço Público. As palestras e apresentações são realizadas no Teatro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, que fica na Rua 75, no centro. Para se inscrever, o servidor público deve acessar a página da instituição em que trabalha. Mais informações no número 3209-6356. A Universidade Federal de Goiás anuncia que estão abertos os editais da seleção para especialização, mestrado e doutorado em diversas áreas. Para saber mais sobre os cursos oferecidos, é só entrar no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e clicar na aba Editais. Ocorre nesta segunda-feira, às 7 horas da noite, a palestra Tendências Contemporâneas da Museologia na Europa, com 2 museólogos holandeses. Haverá tradução simultânea da palestra, que será realizada no mini auditório do Museu Antropológico da UFG.
o mês de agosto, o cinema do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro recebe a mostra Vidas, Méritos e Amarguras, dedicada ao cinema alemão. Fruto da parceria com o Instituto Goethe de São Paulo, a seleção traz 8 filmes de renomados diretores. A mostra fica em cartaz durante todo o mês, com 3 sessões por dia, ao 12h30, às 15h e às 20h. Os ingressos custam R$ 2,00. No próximo bloco você confere mais um debate no Conexões. O tema desta vez é a cultura que é produzida em Goiânia e também no estado de Goiás. Quem fala mais sobre esse assunto é a secretária municipal de Cultura de Goiânia, Glaci Antunes, e o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Carlos Cipriano. E mais uma vez, a cultura é tema do Conexões. Hoje vamos debater de forma ampliada como está o setor cultural no estado de Goiás e também na cidade de Goiânia. E para isso estão aqui no estúdio a secretária municipal de Cultura, Glaci Antunes. Obrigada, secretária, novamente por estar no Conexões. É uma alegria estar aqui e poder discutir e difundir as ideias culturais. E Goiânia é uma cidade que tem uma vocação muito importante para as artes, para a cultura, uma tradição, aliás, o estado todo. E acho que essas discussões e esses convites para nós são muito importantes. Bom, também está aqui conselheiro do Conselho Estadual de Cultura, Carlos Cipriano. Obrigada, Carlos Cipriano, pela presença. Obrigado vocês, a TV UFG, por abrir o espaço para esse debate que é importante. Mas antes de começarmos esse debate, você assiste agora uma matéria explicando um pouco mais sobre a cultura em Goiás. O termo cultura pode ser definido como todo o complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os hábitos e também as capacidades adquiridas pelo homem como membro da sociedade. A cultura é dinâmica e por isso sempre se adapta e se reinventa. Traços se perdem, outros se adicionam, em velocidades distintas nas diferentes sociedades. A cultura do estado de Goiás reúne tradições centenárias, que se mantêm no imaginário cultural dos moradores até hoje, como a procissão do fogaréu, a catira e as cavalhadas de Pirenópolis. E também diferentes manifestações culturais que surgem e se renovam a cada dia, como a música sertaneja, o rock alternativo, o teatro e as produções audiovisuais. Você tem uma extrema modernidade em muitos pontos e a maior festa popular é a pecuária. Você tem um rock de garagem bastante efusivo, né? E as maiores duplas sertanejas também são daqui. Apesar de serem ricas e diversificadas, as manifestações culturais às vezes não alcançam o grande público, por falta de apoio ou recursos financeiros. Uma saída que vem sendo utilizada nas últimas décadas para tentar melhorar essa situação é a realização de festivais e também a criação de editais de financiamento. Para os artistas e produtores culturais, ainda é preciso fazer mais para que a cultura goiana seja realmente incentivada e valorizada. Infelizmente, Goiânia se comporta como uma província, sabe assim, entendeu? Eu já disse isso várias vezes, o artista é desrespeitado e mesmo esse cara que é o produtor cultural, a pessoa que produz cultura, e necessariamente não é um artista, na verdade, né? É aquele cara que tem a cultura tradicional, né, que tem uma coisa de raiz, né, que tem uma coisa anterior, que às vezes até vem de uma tradição familiar, né, vem de N formas da identidade da pessoa. Ele não se reconhece, entendeu, como importante no processo. E aí, portanto, ele acha que tudo que está sendo feito para ele passou de bom, porque, na verdade, ele acha que não merecia nada. Bom, para começar, Cipriano, de forma mais geral, falando um pouco mais do Estado, você que faz parte do Conselho, como você vê a cultura no Estado de Goiás hoje, os investimentos em cultura, a difusão das práticas, das ações em Goiás? Bom, as promessas para esse ano são ótimas, né? Assim, o anúncio que foi feito no fim do ano passado, no início desse ano, era de que o setor cultural contaria com um fomento historicamente nunca concedido. Mas a gente sabe que a gestão da cultura não se faz só dentro dos órgãos da cultura. A professora Glaci está aí para comprovar o que eu digo, né? Assim, é sempre interessante a gente pensar não só quem vai ser o secretário da Cultura, mas também quem vai ser o secretário de Finanças, o secretário da Fazenda,
que é onde, na verdade, os entraves existem de forma mais concreta e são mais difíceis de contornar, até porque quem tem a decisão, né, esse poder de decidir quando a grana vai ser liberada, falando assim de modo bem simplório mesmo, não é muitas vezes quem está à frente da Secretaria de Cultura. E é uma pessoa que normalmente está distante das nossas demandas diárias, das nossas necessidades. Então, por exemplo, nós já estamos na metade de 2013 e até agora não vimos nenhum sinal em relação à publicação dos editais do Fundo Estadual de Cultura, para o qual estão previstos 15 milhões esse ano, por lei. Nós já estamos no mês 7, indo para o mês 8, e nada foi feito nesse sentido, né? Nós temos conhecimento, nós do Conselho, que isso está parado lá na mesa do secretário da Fazenda, que já demonstrou por diversas vezes uma certa indisposição em sustentar a Lei Goiás. Existe de maneira pública, isso não estou falando, não é nenhuma novidade, né? Assim, e uma certa incompreensão a respeito dessas duas vias de incentivo que nós temos no Estado. Uma que já existe há mais de uma década, que é a Lei Goiás, para a qual se prometeu 10 milhões esse ano, né, dobrando o seu valor disponibilizado nos anos anteriores, e a outra que foi regulamentada no ano passado, que é o Fundo Estadual de Cultura. E a situação está bem, agora no mês 7, no mês de julho, ela está bem longe de ser resolvida aparentemente, porque cada dia que passa se gera mais dúvidas a respeito se esse dinheiro vai vir ou não, né? E não é um dinheiro, é um dinheiro que tem feito falta, assim. Se você me perguntar se ele faz falta, ele faz muita falta, porque muita gente vive só disso. Muita gente não construiu outra carreira, digamos assim, paralela para se manter. Então ela depende sim desse patrocínio, desse apoio do Estado, né? Então, assim, eu fico um pouco sentido que a gente não tenha construído, né, tanto nos municípios como no Estado, uma aproximação no sentido de trazer essas pessoas das finanças, da fazenda, para perto da nossa rotina, para ver o quão difícil é a vida de quem trabalha no meio cultural sem esse subsídio, né? Não é que a gente esteja chorando ou admitindo que sem esse recurso a cultura não anda. A cultura ela existe independente disso. As pessoas não vão deixar de produzir por conta disso. Mas é lamentável que a gente veja outros estados crescendo e se desenvolvendo, onde a cultura, digamos assim, ela permeia todos os compartimentos do poder público, né? Assim, por exemplo, na Bahia, no estado da Bahia, a divisão da Secretaria de Planejamento, estou falando dos territórios do estado da Bahia, ela é feita com base nas identidades desses territórios culturais. Então você tem a cultura presente na forma de organizar as regiões de desenvolvimento do estado. Nós estamos muito distante disso e nós perdemos muito com isso, para colocar um ponto final. E é nesse mesmo entendimento das finanças que houve uma tentativa de redução dos 10 milhões da Lei Goiás, né? Sim, esse ano o secretário da Fazenda, ele primeiro enviou um ofício à Secretaria de Cultura disponibilizando os 10 milhões que haviam sido anunciados pelo governador na entrega do troféu Jaburu do ano passado. Depois ele voltou atrás, mandando um outro ofício, dizendo que não, que ele havia feito uma conta errada e que seria disponibilizado, na verdade, apenas 6 milhões e que os 4 milhões já haviam sido concedidos no ano passado, o que fica um pouco estranho, porque se ele realmente tivesse feito um acordo com a Secretaria de Cultura, como ele gosta de propagandear por aí, provavelmente ele não teria se esquecido disso em janeiro, quando ele soltou aquele ofício dos 10 milhões. Então a história está toda muito mal explicada. E apesar do governador Marconi Perillo já ter autorizado expressamente o retorno aos 10 milhões, o secretário da Fazenda não diz isso publicamente, mas nos bastidores ele diz que não tem dinheiro para isso e que dificilmente essa ordem expressa do governador será atendida por falta de recursos mesmo, né? Aí se a gente for discutir as faltas de recursos, os outros investimentos que são feitos nesse mesmo período em que se alega que não há recurso para investimento da cultura, a gente fica mais desesperado ainda e mais revoltado ainda. Eu acho que é muito natural essa indignação que hoje perpassa todo mundo que está ali, ó, com o projeto inscrito ou não na Lei Goiás. Porque eu, por exemplo, não participo, eu nunca fui usuário de edital, de lei, nem de nada, mas eu não posso dizer que eu não sou beneficiado. Eu sou beneficiado diretamente quando ou a prefeitura ou o estado apoiam um festival no qual eu vou lá participar. Então não tem essa de dizer que
eu tô fora ou que eu não me interesse porque eu não sou proponente, né? Eu acho que essa situação afeta todo mundo e já está deixando todo mundo num mal-estar, assim. Acho que até isso reverbera até para a Secretaria Municipal, claro. Porque quando o Estado fecha a torneira, a pressão sobre a Secretaria Municipal aumenta, né, Glaci? Acho que você pode dizer mas isso. Nós estamos aguentando bem a pressão, viu? A Prefeitura, neste momento, até esse momento, o prefeito Paulo Garcia e o secretário de Finanças, eles têm uma visão de que a cultura é prioritária. O prefeito fala muito sobre cultura como investimento e não como despesa. Temos estudado questões da economia da cultura e a nossa lei está aberta. O valor não é tão grande quanto o do Estado, porque esse ano são 3.120.000. Aliás, seriam 6 milhões, mas nós ainda temos algumas pessoas captando do ano passado, então, para o novo edital, estão disponibilizados 3.120.000. A lei, nossos projetos, receberemos projetos entre 17 e 31 de julho, e o Fundo de Apoio à Cultura, que recebe 0,5% da arrecadação do município, está sendo repassado com a regularidade esperada e nós podemos fazer muitos projetos. Esse dinheiro nunca é suficiente, porque a demanda é muito grande, mas neste momento a Prefeitura está cumprindo tudo que ela tem que cumprir com a cultura. Inclusive, acabamos de pagar os pontos de cultura também, que era uma questão muito desagradável, que vinha de gestões anteriores, não estavam se pagando, mas agora conseguimos pagar também, e a Secretaria de Cultura está numa reorganização apoiada pela administração municipal. Bom, secretária, a gente fala muito dos investimentos dos editais, mas quais são os outros investimentos? Além desses 3 milhões, existe investimento em outras áreas, em outros projetos que não sejam só o do edital? É claro. Eu quando assumi a secretaria, fiquei muito surpresa, né? Eu imagino o tamanho do Estado, mas em Goiânia, a Secretaria de Cultura tem diversas unidades. Nós temos 2 bibliotecas, uma em Campinas, a Cora Coralina, outra na Praça Universitária, que é a Marieta Teles. Temos o Goiânia Ouro, que é um cinema e um teatro que funciona de domingo a domingo. Temos um museu de arte com um acervo muito bom ali no Bosque dos Buritis, onde funciona também o Centro Livre de Artes com 1.800 alunos. Temos uma orquestra sinfônica, um coro sinfônico muito bons, estão tocando com uma qualidade que eu diria de excelência. Temos uma banda marcial de 145 membros, temos uma banda de música. Então, são investimentos que são feitos. Além disso, a Secretaria de Cultura é responsável por alguns prédios, algumas edificações tombadas pelo patrimônio histórico. A Biblioteca Cora Coralina em Campinas, a Estação Ferroviária, o Grande Hotel é nossa responsabilidade, não nossa propriedade. Então, tem muito trabalho na Secretaria de Cultura. Eventos, né? E os eventos que a gente faz, e que eu até pessoalmente, particularmente, eu penso que a Secretaria não deveria fomentar eventos dela mesma, e sim dos artistas. Mas existe uma tradição. Se eu disser que esse ano a Secretaria não vai fazer Canto de Ouro, Goiânia em Cena, Festcine, seria ruim. Então, nós estamos aí nesse meio termo, fazendo, todos esses eventos serão realizados esse ano. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas você continua conferindo esse debate sobre cultura no próximo bloco. Hoje o tema do Conexões, mais uma vez, é cultura. E para falar sobre esse tema tão importante, estão aqui no estúdio a secretária municipal de Cultura, Glaci Antunes, e também o membro do Conselho Estadual de Cultura, Carlos Cipriano. Só lembrando que o Cipriano é o presidente. É o presidente do Conselho, perdão. A responsabilidade dele é maior. Bom, então, falando de responsabilidades e também falando um pouquinho da questão dos eventos, dos festivais que a gente falou no bloco passado, o FICA é o principal evento da cultura em Goiás, é um evento já de grande tradição, 15ª edição, mas existem várias pessoas que criticam o festival por investir um montante grande, né, acho que cerca de 4 milhões esse ano, apenas nesse festival. Qual que é a sua posição, também como produtora audiovisual, como pessoa que está na cultura, em relação a esse festival, a investimento em apenas esses festivais pontuais? Bom, eu sempre fui contra a secretaria se envolver com a realização de projetos próprios. Como a professora Glaci destacou, já existe uma tradição aqui em Goiás, tanto Estado como Prefeitura, de termos esses eventos que
destinam um montante considerável de recursos públicos, principalmente se comparado com o que é destinado ao fomento do setor cultural, né? Então, assim, eu sempre tive reservas quanto ao FICA, e eu sou da área do audiovisual, como você coloca, né? Apesar de essa gestão da Secretaria ter atendido algumas das sugestões da Associação Brasileira de Documentaristas, que é uma entidade representativa desse setor aqui no estado de Goiás, no sentido de destinar um montante maior de recursos à produção local em termos de premiação ou em termos de realização de oficinas e cursos que fossem voltados especificamente ao desenvolvimento de projetos e dos profissionais que atuam aqui, se você for ver o investimento que é feito especificamente no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, ele de certa forma se justifica porque ele não é só um festival de cinema. Né? Como a própria Secretaria gosta de dizer, ele é um festival multicultural. Então você tem ali, como você teve esse ano, apresentações de dança, como da Quasar, apresentações musicais, que na verdade são o que movimenta mesmo um público considerável. Quando o secretário anuncia que foram 180 mil pessoas que passaram pelo FICA, boa parte desse pessoal não entrou na sala de cinema para assistir o filme. Né? Então eu problematizo, como outras pessoas, não sou o único, muito essa, não vou te chamar de desvirtuação, mas o pequeno espaço que o cinema ocupa dentro de um festival que tem como título festival de cinema, né, e de meio ambiente. Do ponto de vista operacional, de como esses festivais se realizam no âmbito da Secretaria de Cultura do Estado, eu faço uma crítica que é mais relativa ao espaço de tempo que esses festivais tomam do corpo gestor do que em relação ao investimento, na verdade. Porque em véspera de festival você não consegue muito falar com o pessoal da Secretaria. E é estranho porque ela terceiriza a gestão para um MOCIP, que é licitada e contratada pelo Estado para então executar o festival. Né? Então a gente tem ouvido dentro do Conselho muitas reclamações em relação não ao investimento que é feito no FICA, mas em relação principalmente ao quão a Secretaria fica ocupada e tomada sem tempo para cuidar de outras questões importantes no período de realização desses eventos. Esse é um problema. E agora nós estamos com um quarto festival, que antes a gente tinha o FICA, o Canto da Primavera e o Tempo. E agora nós temos o FIGO, que é o Festival Internacional de Música, que é um festival criado pelo governador e que delegou à Secretaria de Cultura a realização desse evento. Então, você acaba tendo uma secretaria muito focada na realização dos eventos e pouco disponível, digamos assim, para tratar de outras questões que vão ficando em segundo plano, porque é preciso realizar os festivais. Porque, como a professora Glacia alertou, se o festival deixa de ser realizado, aí você tem uma cobrança que é do próprio governo e uma cobrança do público que frequenta aquele festival há um tempo e que vai certamente se ressentir, porque quando a gente fala de atividades culturais, a gente não está falando só de produção, a gente está falando de circulação, de fruição, né, e de acesso aos bens culturais. Então esses festivais eles cumprem esse importante papel de trazer para Goiás, trazer para Goiânia referências artísticas e do campo cultural que de outro modo talvez não chegassem aqui, né, professor Glacia? Então assim, não dá para demonizar os festivais como vilões da cultura, eles não são o problema, mas é o modo como eles são realizados, é a desproporção entre o investimento que é feito neles e no setor cultural que às vezes não é compatível, levanta dúvidas sobre como deveria ser. Exatamente porque a gente não teve um investimento desse na produção cultural, ou nos projetos da sociedade. Da sociedade civil, né? Então, isso é que acho que também pesa na hora de se fazerem reclamações em relação ao uso dos recursos do fundo municipal nos eventos da Secretaria. O nosso fundo municipal, a lei precisa ser revista, isso não resta nenhuma dúvida, mas o fundo municipal, ele prevê o uso do dinheiro em projetos da própria Secretaria e em projetos destinados ao público em geral. Isso tem sido feito, e é interessante que eu preocupei-me com isso, e com essa questão, e verifiquei que muitos editais são feitos pelo Fundo de Apoio à Cultura. Talvez a sociedade não conheça, é uma coisa que a gente quer fazer. Por exemplo, todos os editais de ocupação do Museu de Arte de Goiânia, toda a ocupação do Museu de Arte de Goiânia é feito via editais do fundo, né? Goiânia em Cena via editais do fundo. Mesmo o Fest Cine também via os editais.
E agora o que nós estamos fazendo é chamar atenção para os editais e ainda aumentar o número de editais. Estamos fazendo isso para que toda atividade da Secretaria, de fomento da própria Secretaria, que possa ser feita via editais, será feita. Então nós estamos mudando isso. É mais interessante para o setor cultural, desculpa, Camila, atravessar, mas é porque é muito mais interessante mesmo você receber o fomento direto, o repasse do recurso direto da conta do fundo proponente, do que você ter que ir captar recursos junto à iniciativa privada, como é o caso da lei municipal e da lei estadual. Quando são editais, o dinheiro fica disponível, né? A pessoa ganhou, ele recebe o dinheiro. É direto. É a diferença da lei. A lei municipal, que eu acho, não sei se o Cipriano vai concordar comigo, mas eu creio que a nossa lei municipal é mais fácil, é mais possível de captar do que a lei Goiás, que tem alguns complicadores. Então, o artista, quando ele, de qualquer forma, ele sendo aprovado na lei, ele tem que buscar a empresa, o investidor. E quando é um edital do Fundo de Apoio à Cultura, ele sendo premiado, vamos dizer, ele sendo julgado, contemplado, ele recebe o dinheiro diretamente. Falando de outra revolta aí do setor artístico em relação ao pagamento de festivais anteriores, como é que está isso, secretária? Principalmente aí artistas que participaram de festivais às vezes há alguns anos e que ainda não receberam, não tiveram recurso. Difícil herança, né? Alguém falou comigo que quando você casa com a viúva, você paga as despesas da viúva. Né? Então, ao assumir a secretaria, eu tinha consciência e tenho consciência de que eu recebo uma secretaria com um desgaste muito grande. Nos últimos anos, a Secretaria sofreu problemas que deixaram a classe cultural goianiense assim, bem, com muitas razões de queixa da Secretaria. Então, se a Secretaria tem dívidas desde 2010 para pagar, agora que eu assumi a Secretaria, não sou eu pessoalmente, é a Secretaria que tem a dívida, então nós temos que pagá-la. Todas as providências estão sendo tomadas nesse sentido. Eu tenho 5 meses de secretaria, já pagamos metade das dívidas antigas, que remontam 2010, 2011, 2012, e esperamos até final de agosto ter todas as dívidas antigas pagas. Então, eu costumo dizer que eu assumi a secretaria para caminhar em 3 estradas simultâneas. A do passado, porque eu não posso deixar de cumprir os compromissos anteriormente assumidos pela Secretaria, né? A do futuro, porque nós precisamos planejar, nós não tínhamos licitações de passagens, estadias, de nada. Eu tive um começo de ano de gestão muito tumultuado, sem disponibilização de impressos, passagens, estadias. Todas essas licitações estão sendo feitas e fazendo um planejamento para o futuro. E também não podemos deixar de ver o hoje, temos que fazer o hoje, porque senão a Secretaria para enquanto cuida do passado ou do futuro, né? Então, caminhar nessas 3 vias tem sido possível. Eu noto que a classe artística já começou a ter uma consideração e um respeito pelo trabalho que está sendo feito. Tivemos uma boa conferência municipal de cultura em ordem, sem os desgastes das anteriores. As decisões foram muito importantes e nós vamos segui-las na medida do possível, né? Já fizemos um congresso muito importante, Cidade e Sustentabilidade, já a orquestra e coro estão tocando e muito bem, o Goiânia Ouro está andando. Então, eu acredito que nós vamos ter a secretaria normalizada e perdendo um pouco essa imagem negativa dos últimos anos, gradativamente. Mas, infelizmente, a senhora tem uma outra herança ruim, né? Que seria a investigação de casos aí de suposto desvio de verbas. Como é que a senhora lida com isso? Camila, isso não é minha herança. Infelizmente, não é minha herança. É da secretaria. E nem mesmo eu acredito que é da secretaria hoje. Por quê? Os problemas que aconteceram na secretaria geraram o indiciamento de funcionários e até do próprio secretário. Então, isso está sendo investigado pela instância competente, que é uma justiça que analisa problemas de gestão do dinheiro público, problemas de, vamos dizer, recursos empregados indevidamente. Então, eu pessoalmente não tenho condição alguma de culpar alguém, eu não vi, eu não sei.
E está entregue à justiça, então não é mais um problema da secretaria ou meu. Eu acredito que a justiça vai proceder normalmente no que ela precisar proceder. E o que cabe a mim é não deixar que essa situação afete mais a secretaria do que já afetou. Então nós vamos prosseguir nos pagamentos e nas atividades tentando voltar o crédito da população e principalmente dos segmentos artísticos na Secretaria de Cultura, que, aliás, está aberta. Quem quiser conversar, nós estamos às ordens. Bom, infelizmente, nosso tempo chega ao fim. Queria agradecer muito, Carlos, pela sua presença aqui hoje. Com certeza a gente vai continuar debatendo esse tema. Sim, eu que agradeço a abertura do espaço aqui no programa Conexões, o papo agradável com a secretária de Cultura, a professora Glaci, e você também, Camila. Bom, agradeço também a você, secretária, por estar aqui mais uma vez para falar sobre cultura. Eu sou secretária de Cultura hoje, né? Estou secretária, mas sou professora da UFG, então para mim é uma alegria voltar à minha casa e voltarei quantas vezes for chamada. A UFG tem uma tradição de trabalho com a cultura, tem uma forte pró-reitoria de extensão e cultura, e eu fui diretora há 8 anos da Escola de Música e Artes Cênicas, fizemos muito trabalho relacionado à cultura que se reflete na cidade até hoje. E eu agradeço a oportunidade, Camila. Obrigada. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para as redes sociais ou então para o e-mail do programa. O Conexões de hoje chega ao fim. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Lembrando que você pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. E eu te espero na próxima semana, às 5h30 da tarde no sábado. No domingo, o horário alternativo é às 9 horas da noite e na segunda-feira, às 8h15. Uma ótima semana para você!